A minha escolha de café é simples. Eu olho pra máquina e eu vejo. Ela parece ser uma máquina capaz de fazer um café bom? Se sim. Estou aqui no aeroporto de Brasília. Estou aqui na humilhação de comprar o meu segundo café. Comprei um na entrada. Estou aqui comprando o segundo. Porque em teoria era médio e eu vou mostrar o tamanho pra vocês. Eu não quero reclamar, gente, mas assim, pelo valor eu fiquei meio... Um não vai ser o suficiente, não foi mesmo. Estamos prestes a embarcar e vou fazer um diário da cidade que eu estou indo. Tem muita coisa pra dividir. Vai ser muito legal, gente. Muito legal mesmo. Tô muito animada! E não vou mentir, tava com saudade dessa vibe de aeroporto aqui, sabe? Não adianta, gente. Eu nasci pra voar, né? Coisa boa. Seguimos. Desembarque remoto. Gente, o Rio é lindo demais. Sério, já tô sentindo a vibe. Ó, gente, entrando no quarto, tem o banheiro aqui do lado, ó. Aqui fica o chuveiro. Aqui fica a banheira. Ali é onde fica o lavabo. Olha os detalhes. E seguindo aqui a gente tem o quarto. Caminha extra. Tem aqui o sofazinho, ó. Gente, isso aqui sempre trazem. É muito bom esse brigadeiro do copo. E nos deram também uma champanhe. E mesinha. E olha que linda a cama, gente. Para. Ai, lindo demais, né? Olha que vibe. Amei.
Ai, meu Deus, quase caí. E aí, gente? Tô gravando tudo nos últimos dias e esse é um momento que eu gostaria de falar de 3 assuntos. Primeiro de tudo é um texto que eu tô escrevendo que se chama Turning Inshallah into Mashallah. Não quero dar grandes spoilers, mas Inshallah significa se Deus quiser. Essa ideia de, cara, sei lá se vai dar, não tenho controle, mas vamos lá. E Mashallah é meio Deus quis, deu certo. Então, quando você vê alguém conquistando algo muito legal, você fala Mashallah, tipo, graças a... Tipo assim, Deus permitiu, sabe? Deu certo. E é um pouco da minha jornada dos últimos anos, principalmente das minhas últimas 2 décadas. Não que eu tenha tantas mais décadas, tá? Mas é o que eu lembro de estar viva. De sonhos tão grandes que eu tinha. Ir pra lugares, de viver sonhos, de até entrar em prédios, sabe? Parecia muito distante e hoje é uma realidade. E o fato de eu estar aqui especificamente, não só no Rio de Janeiro, mas neste prédio específico, atrás de mim está o Copacabana Palace. E eu não quero fingir costume, ficar blasé. Ah, gente, é um dos hotéis mais icônicos do Brasil, mais reconhecidos. Ele realmente vale muito a pena. É muito legal poder ter uma vida que eu possa vir pra cá comemorar o aniversário da minha mãe, sabe? E eu fico feliz. Eu não quero, tipo, ter vergonha, sabe? De poder viver coisas legais, de poder ser grata por isso, sabe? De poder reconhecer o quão incrível é poder aproveitar e quem sabe mostrar um pouquinho. Mas eu também não quero ainda usar prédios, sabe? Mas tá aqui hoje, não só aqui Rio de Janeiro ou Copacabana Palace, mas viver essa vida, sabe? É algo que já pareceu muito distante. Poder hoje viver isso é uma realidade, algo que preenche muito meu coração, sabe? Muito meu coração, assim, acho que você não tem ideia. E poder dividir isso com a minha família é um grande privilégio, assim. Eu acho que morar fora do Brasil, não poder ver minha família com tanta frequência, assim. E nos momentos que a gente pode se encontrar, a gente poder viver essas coisas juntas é uma coisa que me deixa tão feliz, sabe? E essa sensação que eu tenho, não só de estar aqui, mas de tudo na minha vida, né? Que é transformei tipo, cara, não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer. Meio, cara, Deus vai ter que... As forças divinas vão ter que me ajudar, porque eu não conheço o caminho de hoje poder viver uma realidade que coisas aconteceram e eu posso aproveitar. Me deixa muito feliz. Resuminho muito leve, né, do que é um pouco o texto e da temática e tal. A segunda coisa que eu queria falar é sobre prédios, sobre algumas coisas diferentes que estão acontecendo. Eu lembrei de uma mensagem que uma mentorana minha me mandou um tempo atrás, e olha que louco, vou contar uma história pra vocês, que ela tava me agradecendo, ela falou, Ana, ela fez minha mentoria, ela falou, antes da mentoria, pra mim era impossível, eu não tava nem no meu campo de possibilidades a ideia de ir pra ONU, em Nova York, e de fazer algo lá dentro. E ela mandou uma mensagem dizendo, Ana, estou voltando de lá e quero te agradecer pela mentoria, né, que me ajudou a isso. Mas não só isso, é um vídeo específico que eu tenho aqui no YouTube, que tá com uma qualidade péssima. Tipo, eu não sei por que a qualidade ficou daquela maneira, que eu gravei no meu computador. Mas eu estava na ONU, dentro da ONU, ano passado, no Summit do Futuro. Resolvi gravar, né, e tava contando um pouco da minha jornada, de como pra mim também, alguns anos atrás, né, a ONU era muito impossível e eu estava lá e não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu estava dentro da ONU. E eu tava falando como que era louco estar lá dentro, mas como que ao mesmo tempo, novamente, às vezes a gente endeusa prédios. Quando a gente vê prédios ou locais físicos como impossíveis, isso não faz o menor sentido. Vibe no fundo, não sei se vocês estão ouvindo a música, vocês estão me ouvindo. Mas que ficava essa ideia de que, cara, um prédio ou não prédio, por que eu não vou poder entrar? E eu quero fazer um paralelo aqui também, especificamente, porque alguns anos atrás, eu lembro muito bem de um dia, né, ter vindo pra Rio de Janeiro com a minha família e a gente andando pro Copacabana e a gente passando na frente do Copacabana Palace e achando, uau! Que é um prédio icônico, né, gente? Acho que quase todos os brasileiros conhecem. Mas a ideia de entrar dentro era distante. Alguns anos atrás eu era assim também, tá? Sabe essas lojas caras que a gente vê em shopping que, tipo, não entra, cara? E não é só, tipo, só quero olhar, não vou, tipo, sei lá, às vezes a gente não entra na Zara e não leva nada. Ou entra numa loja qualquer, sabe, num shopping e não leva nada, tá tudo bem, a gente leva com uma certa naturalidade. Mas a ideia de entrar numa loja cara só pra olhar, ah, não, pelo menos pra mim, tá, gente? Eu era assim, não sei você, sabe? Loja caríssima, assim. E que as coisas realmente valem, né? Uma jaqueta de R$100 mil, totalmente fora da realidade. Ainda é pra mim, tá, gente? Sendo bem sério. Mas antes, tipo, não dá pra entrar. Então, tinham espaços físicos em que eu sentia um pouco, cara, não dá pra entrar. Ou tanto economicamente, quanto às vezes oportunidade, que parecia distante. Ou parecia que eu não podia pertencer àquele ambiente, nem que seja pra entrar uma vez, pra visitar. E hoje, poder estar
frequentando aqui Copacabana Palace, poder conhecer, sabe? É muito louco. E eu acho que ajuda a expandir um pouco a minha vida e lembrar que talvez tenha outros prédios ao redor do mundo que, cara, por que eu não poderia entrar? Tipo assim, todo mundo tem o mesmo valor, sabe? São umas quebras que estão acontecendo na minha vida e tá aqui ajuda, sabe? E é muito louco, porque, gente, é realmente um hotel muito incrível. É um hotel que não é barato, mas que oferece uma experiência muito legal. E poder estar aqui com a minha família é uma coisa que me deixa muito feliz, sabe? Me deixa muito grata. Mas, não vamos endeussar prédios. 2, são só prédios e pessoas entram em prédios. Então, seja lá qual prédio você pense, talvez esse. Quem disse que um dia você não vai poder entrar aqui? Como hóspede também, entendeu? Turning, inshallah, se Deus quiser, intenção, sei lá, experiência, sabe? Gente, uma experiência. Não vamos... Uma experiência muito boa, muito legal. E a terceira coisa que eu queria falar é sobre como viver a vida dos nossos sonhos da trabalho. Sim, estou falando isso aqui da praia. Sim, você vai ver um videozinho, né, que eu gravei aqui, o diário de eu aproveitando na praia, eu andando de bicicleta, eu indo nos lugares maravilhosos. Mas eu também tô trabalhando, gente. Hoje é aniversário da minha mãe. Passei ali 1 hora antes trabalhando. De noite tenho mentoria. No aniversário da minha mãe não vou conseguir ir na janta dela para fazer mentoria. E isso também é minha vida dos meus sonhos. E vida dos sonhos é responsabilidade. No meu caso é trabalho, porque, né, acredite ou não, eu não sou herdeira e não tô casada com um cara rico. Mas a gente segue o baile e já sonhei muito com uma vida assim. E também já pareceu muito tipo, cara, Inxalá. E hoje é uma realidade, sabe? Mas só pra você não esquecer, pelo menos no meu caso, tá? Que viver a vida dos nossos sonhos, com muitas experiências, ir pra lugares, viajar e, sabe, frequentar hotéis, é incrível. Mas se você tá ainda atrás de coisas, querendo conquistar coisas, querendo construir com a responsabilidade de você ser dona de algo, sabe? De você estar no centro, é louco. Sou muito grata, no meu caso vale muito a pena, mas não vamos esquecer de que temos responsabilidades, temos que fazer as coisas, temos que ter a seriedade de fazer, né? Eu tava ali do lado da piscina com meu computadorzinho, felizona, mas também tava no meu computador e não tava dentro da piscina, sabe? Então tudo bem. Eu tava muito grata, a gente tava tipo, meu Deus, que incrível poder trabalhar daqui, mas ainda estou trabalhando, num domingo, aniversário da minha mãe, e feliz, porque eu ainda estou nos anos, apesar de parecer que é uma grande colheita, e tá? Sou muito grata, mas eu ainda sinto que estou nos meus anos de plantio. Anos de muito trabalho, ano de muito estudo, ano de muita intencionalidade e ano de fazer o que precisa ser feito também, enquanto de vez em quando tem uns breaks que eu posso aproveitar com a minha família nesse lugar maravilhoso. Ai, gente, isso aqui é muito brasileiro. Adoro. Daqui a pouco mais tarde tem mentoria ainda. E só grata de estar aqui, gente. Vocês não têm ideia. Não consigo fingir costume. Não consigo, sabe? Ficar. Ai, não, gente, eu tipo. Muito massa! Incrível, feliz, já tô aqui queimando. E vamos com tudo, gente. Aproveitar um pouco mais. Mostrar pra vocês. Vamos lá. Já usando o vestido novo. Terminou a mentoria, eu saí correndo, gente. Mas olha que fofinho. Não é? Amei. Estava com tanta fome que eu esqueci de filmar a pizza, gente. Sobrou nada. Bom dia, último dia. Andar de bicicleta e aproveitar um pouquinho antes do café da manhã. Let's go! Olha! Ó a vista! Ó a vista! Maravilhosa! E lá estou eu de volta com este fundo maravilhoso. E, gente, não vou mentir. Esse diário de bordo aqui do Rio de Janeiro está uma vibe. Esse prédio ou esse hotel, ele é realmente uma loucura. Hoje a gente já faz o check-out, já fiz meu café da manhã, já realmente
trabalhei, daqui fiz uma reunião, gente, que tem a possibilidade de mudar a minha vida. Muito louco. Eu fui muito intencional, na verdade, de marcar essa reunião enquanto eu ainda estava aqui, porque eu queria essa energia de abundância, essa energia de prosperidade, sabe, nessa reunião, pra gente conversar uma potencial parceria, e, sabe, abrir meu coração. Eu lembro, muito bizarro poder falar isso em voz alta, gente, mas eu lembro da última vez que eu tava aqui, as esperanças que eu tinha, sabe? Comemorei os meus últimos aniversários aqui, hoje poder estar aqui pro aniversário da mãe. Cada vez que eu venho aqui eu tenho muito claro uma intenção. Eu falando em abundância e parou de filmar porque acabou o espaço do meu celular. Mas, sei lá, me conectar aqui, gente, é muito louco. Às vezes parece que eu estou vivendo 1000 vidas dentro de uma vida. Eu já falei isso tantas vezes e eu continuo repetindo. Eu lembro da minha versão adolescente que sonhava em fazer um passaporte, sabe? A minha versão que já veio aqui no Rio de Janeiro, caminhando na praia de Copacabana e olhava esse prédio, meu Deus, como se fosse uma coisa impossível de acessar. E acho que é parte dessa minha jornada, né, dos últimos anos, e a jornada que eu ainda vivo agora, de ainda ter objetivos que parecem talvez um pouco... Não, hoje em dia não sei se as coisas parecem distantes, mas elas estão um pouco lá e eu estou aqui e tô trilhando a jornada. Mas é um privilégio estar aqui, gente, dividir esses momentos com a minha família e tá no Brasil, que é tão gostoso, a comida, a música, as pessoas, a vibe, sabe? Que delícia. E sim, gente, Rio de Janeiro continua lindo. Um privilégio estar aqui. Não vou fingir que não é. Mas ainda assim posso me sentir muito, muito grata em tentar, tipo, fazer o máximo. Aproveitar cada segundo. Acordei mais cedo hoje, fui andar na praia. E a gente vai aproveitando cada segundo aqui, né? Porque não vou fingir o costume. Nunca fui essa pessoa e não vai ser agora, né? Mas terminei de trabalhar, gravei um videozinho aqui e agora eu vou aproveitar esses últimos minutos aqui, vou rapidinho na piscina, tomar um banho, 1 minuto e fazer o check-out. Mas estou aproveitando. A gente vai daqui a pouco pro Leblon ali, dar uma passeadinha, né? Sair daqui de Copacabana, que eu não saí desde que eu cheguei. Fui só ali no restaurante, né? Quando a gente chegou no Terra Brasilis, na Praia Vermelha. Gente, que... Por favor, vamos, deixa eu sair até um pouco da tela. Subir pro quarto e me trocar. Vamos lá? O check-out é daqui a 1 hora, mas mesmo assim eu quero aproveitar meia hora na piscina. Vai dar tempo. Let's go! Então, gente, estou aqui na piscina. E eu sempre fico pensando o que eu posso falar, né? Não só dividir coisas da minha vida, mas gosto de pensar de repente trazer alguma informação, alguma coisa que seja útil para as pessoas, né? E eu fiquei pensando, acho que talvez construindo um pouco do que eu falei no último vídeo, de como que eu cheguei aqui, sabe? E eu fico pensando, sim, teve toda a evolução financeira, que dá pra falar disso também, né? Tanto da minha família, minha mãe crescendo dentro do ambiente dela, não só fazendo mais dinheiro, mas aprendendo a lidar mais, investir, fazer crescer, né? Toda aquela coisa. Ser estratégica também, né? Não exatamente... É fácil as pessoas acharem que a gente tem um estilo de vida luxuoso, sendo que o luxo, ele é em alguns momentos e não o tempo inteiro, então fazer escolhas assertivas no dia a dia também que permitem tudo isso acontecer. A minha escolha pessoal de traçar uma carreira que carrega consigo muitos riscos, mas também muitas oportunidades, de vender algo e superar o medo das vendas ou ver vendas como algo negativo, né, que era uma crença que eu tinha muito forte, que eu acho que muitas pessoas têm também. Então tem toda essa parte financeira, mas como que eu cheguei até aqui? Ter uma vida de acessos, ou ter uma vida em que eu moro em Dubai, eu tenho uma vida que eu vou para lugares, em que eu conheço lugares, em que eu conheço pessoas, ou uma vida completamente diferente que eu tinha na época da faculdade, quando eu ainda morava em Porto Alegre. E fiquei pensando como falar isso, né? Eu cheguei a uma conclusão de que tem 50 horas sobre isso, que é a minha mentoria, mas como falar isso em 2 minutos, né? Eu acho que é muito essa transformação mental. E parece papinho, mas não é, sabe, gente? Eu me transformar no tipo de pessoas que não impõem, no tipo de pessoa que não impõe mais limite pra mim mesma, que acredita que eu posso estar em lugares, que eu posso obter resultados, que eu posso cuidar bem dos resultados que eu tenho, que eu posso criar coisas, que eu posso vender coisas, que eu posso contribuir, que eu posso fazer diferente, e acreditar dentro de mim que eu mereço, sabe? Tá nesses lugares, em outros lugares, onde eu quiser e possa viver coisas boas. E dividir esse momento com vocês. Fiquei muito pensando, né? Nossa, poderia aproveitar essa oportunidade aqui pra criar 1001 conteúdos na internet, muito louco. Mas não é muito quem eu sou, sabe?
aproveitar, escrever, intencionalizar. Acho que essa palavra existe, né? Mas me conectar, ser uma esponja desse lugar, aproveitar com a minha família, com a minha mamãe, mamusca, com a minha irmã. Senti tanta falta dela, sabe? Fazia mais de um ano que não via minha irmã também. E ai, gente, sabe? Aproveitar a vida como a gente pode. Todos os dias, no pequeno, no grande. Não é só no espaço físico, nesse prédio, eu ocupar esses lugares, mas é as risadas no café da manhã, minha mãe. No meio da reunião, minha mãe apareceu, eu chamei ela pra dar um oi também, sabe? É quando eu falo, nossa, mãe, tô tão grata de estar aqui. Ela fala, a gente merece. E eu falo, merecemos mesmo, sabe? Essa jornada de desenvolvimento pessoal, essa jornada de eu também entendendo, descobrindo como que eu vou trazer conteúdos ou criar aqui pra vocês. Porque eu tenho muita vontade, sabe, de talvez inspirar ou só dividir a minha jornada pra espero que outras pessoas possam modelar isso, sabe? Acho que é um grande sonho meu, não só pra mim mesma, mas pra outras pessoas, que elas comecem a sonhar mais grande, que elas se permitam mais, sabe? Porque eu acredito que, cara, as pessoas certas, se você tá vendo isso, cara, você tem uma energia muito similar da minha. E talvez eu tenha uma informação pra você, e a informação que eu tenho é de que talvez você tenha algo pra dividir com o mundo, seja lá em qual formato, sabe, no seu trabalho, com as pessoas ao seu redor. Mas, sabe, acredito que quando a gente se permite viver os nossos sonhos, ou quando a gente se permite crescer, quando a gente se permite trilhar algumas jornadas, eu acredito que a gente acaba inspirando outras pessoas, sabe, de maneira direta ou indireta. E gosto de pensar que ao fazer isso, acaba ajudando outras pessoas e vira uma cascata, sabe? Acredito muito nisso. Hoje mesmo, né, enfim, me conectei com uma mentoranda minha. Ai, gente, uma loucura como que ela apareceu na minha vida. Ela me contando que foi um amigo dela que tinha feito o programa da Disney que eu fiz e que mostrou um vídeo meu no YouTube pra ela, e hoje ela fez minha mentoria e a gente tá aqui. Então faz sentido as coisas que eu sempre fiz, porque acabam atraindo as pessoas certas, sabe? Eu entendo que eu tenho uma vibe diferente e tá tudo bem. Mas é muito lindo poder estar aqui e espero que dividir. Também tenho vontade de dividir esse momento com vocês, sabe? De que vocês sintam essa energia, de que vocês sonhem comigo também, vocês aqui ou em outros lugares, vendo coisas incríveis, sabe? E permitir isso, assim, eu acho que é muito gostoso. Já tive... Gente, olha que louco, eu tive um encontro com as minhas mentorandas do Rio de Janeiro, aqui, há uns 2 anos atrás. Elas vieram aqui, a gente tirou foto lá em cima, a gente foi pra praia, a gente tirou fotos. Eu falei, cara, é isso que eu quero, sabe? Mais gente aqui também. Não só aqui, mas acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? É muito louco, gente. Ai, nem que tudo que é fancy é bom, mas sabe aqueles lugares em que, ai, yes, coisa boa. Ai, sabe essa sensação um pouquinho de colheita? De, nossa, tô trabalhando tantos dias lá no escritório que eu sou muito feliz, mas poder ter esses momentinhos de, ai, enquanto eu mergulho aqui, depois que eu desligar, né, aqui, eu ficar mentalizando os próximos objetivos, me sentindo bem, sabe, materializando mesmo, manifestando dentro de mim essa nova realidade que são os próximos passos, que eu até já escrevi num papel. Gente, aqui tem um papel, carta, que vem no quarto, e dentro tem uns livrinhos, né, do Copacabana com a história, e vem uns papel, carta e envelope. E eu escrevo cartas pra mim mesma, juro por ti. E eu tava escrevendo mais cedo no envelope, né, os meus objetivos e as energias que eu quero pros próximos meses. Até a minha próxima vez aqui, né, que não sei quando vai ser. Mas sou muito grata de ter vindo nos últimos anos uma vez, né. Passei os meus últimos 3 aniversários aqui. Gente, é uma loucura, assim, é bizarro. E intencionar, sabe? Cada vez que eu tava aqui eu fui muito intencional eu não consigo take for granted, não consigo pegar como garantido. É algo que eu me conecto, é algo que eu agradeço e é algo que o que eu quero daqui pra frente cada vez mais, e trilha a jornada pra isso. E novas pessoas entram na minha vida, mentorandos, pessoas, né, sei lá, gente, o universo traz as pessoas certas, que faz sentido isso que eu tô falando, sabe? E é pra isso que eu continuo. Enfim, não sei se esse diário do Rio de Janeiro tá fazendo muito sentido, gente, mas é a energia, a vibe, entendeu? E a vibe sempre é, a gente merece viver os nossos sonhos. E os nossos sonhos não são só prédios, apesar de que tem uns prédios muito legais ao redor do mundo que quero entrar, e eu desejo que você entre também, sabe? Mas a gente merece viver os nossos sonhos de criar coisas, de ter objetivos, de se expandir, sabe? De viver bem.
Porque não adianta só a gente estar dentro de lugares não se sentindo bem, né, gente? Então a gente quer as duas partes. A gente quer estar nos lugares, a gente quer estar se sentindo muito bem, se sentindo expandido, se sentindo conectado. E é possível, gente. Ai, eu sinto tanto orgulho de mim mesma, sabe? Dos últimos anos, do término que eu tive, dos medos que eu tinha. Tão bom, gente, trilhar uma vida que nos preenche, sabe? Enquanto isso a gente aproveita e espero que esteja pegando aqui um bronze. Porque em Dubai é tão quente que não dá pra pegar bronze. Muito louco, né, gente? Então a gente aproveita aqui. Mas é isso. Merecemos ver os nossos sonhos. Coisas boas acontecem no nosso mundo. E hoje eu até falei uma frase que eu fiquei com vontade de repetir aqui pra vocês, que é: um com Deus é a maioria. Tá ligado? Vamos lá, gente. Agora, se me permitem, eu vou nadar um pouquinho. Últimos minutinhos. Ai, gente, dá uma... Ficarei aqui pra sempre. E um detalhe, gente, esse guarda-sol mais lindo do mundo. Olha isso, gente. Dá pra ver? Olha lá no fundo. Ó. Lindo demais, gente. O tempo virou completamente. Sensação de que vai chover daqui a pouco. E as últimas horas aqui no Rio. E eu de moletomzinho, ó. Porque tá friozinho mesmo. Mas já vai de despedida. O Fluminense acabou de